Olha aí, né, pessoal? Péssimas notícias para o brasileiro, né, no que se trata aí da cesta básica, aliás, do que colocar no prato, né, as coisas, os itens básicos da alimentação do dia a dia do brasileiro, de forma mais específica, aquilo que é mais conhecido como sendo a base da alimentação, do almoço do brasileiro, que é o feijão e o arroz aí. Uma péssima notícia também para o Lula, porque isso aqui certamente impacta a questão da popularidade dele, por ser um item que justamente impacta bastante na vida das pessoas mais pobres, que são grande parte do eleitorado do Lula, né? O que nós temos então é a notícia, né, a informação de que o arroz e o feijão estão mais caros no final de 2023, chegarão mais caros no final no começo de 2024, aliás, o que obviamente vai impactar bastante o bolso do brasileiro, especialmente do brasileiro mais pobre, que consome uma parte considerável, significativa do seu orçamento apenas na alimentação. Uma pessoa com um poder aquisitivo maior tem um gasto com alimentação que representa um percentual pequeno da sua renda total, né? Apenas isso? Não. O Natal do brasileiro, né? Aliás, acredito que esse vídeo vai sair no Natal. Feliz Natal para você e para toda a sua família. E desejo tudo de melhor para a sua vida, mas a ceia de Natal também estará mais cara, conforme aqui pesquisas a respeito dos preços, né? 2023, o brasileiro vai ter que lidar com uma cesta de Natal um pouco mais cara do que a do ano anterior, né? Então vamos dar uma olhada nessas questões de valores, nesses dados aqui a respeito de preços dos alimentos, de itens básicos do dia a dia do brasileiro, o que está por trás disso e o que esperar desses alimentos aí, desses preços lá em 2024, né? Aliás, um prato bem bonito aqui, faltou só botar esse ovo frito aqui em cima da carne, ia ficar nota 1000, né? Mas antes de continuarmos, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, arroz e feijão aqui, que fazem a dobradinha típica do brasileiro, né? Aquele casal no prato do brasileiro que não pode faltar nunca. Eu particularmente não gosto quando o almoço não tem arroz, principalmente quando não tem feijão, né? Um alimento para mim que é fundamental. Isso aí, esses itens têm tido um aumento de preço considerável já no Brasil há algum tempo, né? Uma alta de preços em 2023 que deve se manter, ao que tudo indica, para o ano que vem também, o que não é uma boa notícia. Tivemos primeiro uma temporada de cultivo difícil por conta aí de excesso de chuva em um primeiro momento, depois uma seca prolongada que deve continuar prolongada nos próximos meses por conta do El Niño aí, e também esses fatores aqui se uniram ao aumento dos preços, né, das cotações internacionalmente, né, por conta da guerra na Ucrânia, de outros conflitos aí, choques de demanda e tudo mais, choques de oferta. Nós temos essa situação, então, de que há uma demanda internacional maior por esse produto, o preço aqui dentro aumenta também, né? Então aí o governo Lula disse que iria intervir no mercado, né? Promessa de campanha dele, quando fosse necessário para formar os chamados estoques reguladores e controlar o preço dos alimentos aqui. Obviamente, isso aqui é uma ideia estúpida, tinha que ser coisa do governo Lula mesmo, nunca deu certo, isso nunca funcionou, né? Mas ele fez questão aqui de citar, inclusive, a Conab, né? Que era uma companhia nacional de abastecimento aí que servia para fazer o tal do estoque regulador. Ele disse que iria fazer isso aí, obviamente não fez, né? Promessas de campanha do Lula, a gente sabe como é que a coisa funciona, melhor que não tenha feito também, porque realmente seria uma tragédia para o Brasil fazer o controle de preços que nunca funcionou em qualquer lugar do mundo, né? Então, o feijão preto aqui bateu nas últimas semanas o seu preço recorde na faixa de R$ 400 a saca para o produto extra aí, que é importado da Argentina e de mais qualidade, sendo que o feijão nacional, que tem uma qualidade inferior aí, porque é cultivado numa região de mais umidade, a saca ficou na faixa dos 350 a 370 reais aí, né? Já o arroz, as cotações internacionais dele são as mais elevadas dos últimos 15 anos, cara, realmente uma coisa impressionante aí, fazendo o preço da saca chegar na faixa dos 140 reais aqui no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do país, sendo que lá no Mato Grosso do Sul o preço é ainda maior, 160 a 170 reais
a saca de arroz, então, lá no Mato Grosso, né? Então, realmente, uma alta expressiva dos preços aqui, conforme você pode ver, o maior preço em 15 anos em se tratando do arroz, né? E também tem os fatores internacionais, conforme eu falei, a Índia, por exemplo, aqui, bloqueou as exportações de arroz, também, e a Tailândia também teve algum tipo de problema nesse sentido. A Índia está fazendo isso lá, mais ou menos igual a Argentina fez com diversos itens, com a carne, inclusive, no passado, não agora com Javier Milei, é claro, mas a Índia fez isso, então, copiando o exemplo argentino, para combater a inflação dentro do país. O arroz está caro no mundo todo, essa é a verdade, né? Então, o preço do arroz estava subindo lá dentro da Índia, né? No consumo interno ali. A Índia é um grande produtor desse insumo, desse alimento aí. O que os governantes lá fizeram? Vamos segurar as vendas, vamos vetar as exportações, proibir as exportações para o preço aqui dentro do país cair. Obviamente isso não vai resolver o problema na Índia, mas piora a situação no restante do mundo, fazendo com que o preço desse alimento aí se torne o mais elevado em muito tempo, né? Lembrando que a Índia é um grande produtor de arroz que impacta bastante a produção mundial, né? Então, realmente aqui, a expectativa é que nessa época aí, que é o chamado ingresso da safra asiática, os preços caíssem. A expectativa foi totalmente frustrada, os preços subiram, né? Inclusive, o varejo aqui está fazendo malabarismo para não repassar totalmente isso para o consumidor final. Veja que não precisa nem do governo interferir, né? O próprio varejista vai tentar alguma forma de segurar esse preço aí, conforme diz aqui o senhor Evandro Oliveira, né, que é consultor da agência Safras e Mercados. Ele disse o seguinte, né, que o varejista aqui prefere perder dinheiro no arroz ou não ter lucro, né, vender ali com o valor, o mínimo do mínimo possível, ou mesmo ter prejuízo para poder fazer uma promoção ali, chamar cliente para o seu estabelecimento e vender outros itens nos quais ele vai ter, de fato, algum lucro, né? Isso não se aplica, obviamente, às indústrias que estão tendo um grande prejuízo nesse sentido. Aí, elas não conseguem repassar esse reajuste para o varejista, porque a coisa realmente já está muito alta, acabam tendo um prejuízo nessa questão aí da sua própria produtividade, né? Então, tivemos, por exemplo, no Paraná aqui, uma queda de 18% na safra do feijão por conta do aumento de chuvas aí, sendo que em Minas Gerais, conforme eu citei antes, o problema foi da seca prolongada aí, né? Rio Grande do Sul tem 70% do cultivo nacional de arroz, também teve uma estiagem forte aí na parte oeste do estado aí, sendo que Uruguaiana, que é o maior produtor de arroz do país, o município que mais produz arroz no país, teve uma das piores secas em 40 anos, né? E o Paraguai, que também vende muito isso para o Brasil, muito arroz, viu boa parte das plantações sofrerem com enchentes, né? Porém, a expectativa é que 2024 realmente os preços continuem altos, pelo menos aqui até fevereiro por ali, né? Acredita-se que vai ter um alívio nos preços na época da colheita, né, quando a oferta do produto aumenta no mercado, lá para o finalzinho de fevereiro, principalmente nos meses de março e abril. Porém, depois desse período, o preço deve voltar a subir, sendo que, pela primeira vez na história, o arroz, então, vale mais do que a soja, ultrapassou a soja em matéria do seu custo aí, unitário, né, pela unidade o qual ele é vendido aí também, né? Então, realmente tem uma série de problemas aí que estão castigando a questão dos preços, não só no Brasil como no mundo de uma forma geral, mas é importante frisar que a situação brasileira não é nada favorável, né? Se tivéssemos uma questão econômica mais bem organizada, passaríamos melhor por esse tipo de período, até porque todas as previsões de problemas econômicos ainda estão no futuro, né? Nós estamos colhendo ainda, para usar um termo que combina com essa questão alimentícia aqui, estamos colhendo benefícios do que foi feito antes no governo Bolsonaro, do que foi plantado anteriormente. Aí ainda não chegamos na totalidade das consequências econômicas das decisões do governo Lula, do senhor Fernando Haddad. Ou seja, quando isso chegar, para se somar com esse cenário, que é um cenário climático, né? Não tem como você controlar a estiagem, controlar a chuva, controlar as enchentes, e é um cenário geopolítico internacional, não tem como você obrigar a Índia a vender arroz, não tem como você fazer isso,
por mais que o Brasil faça parte dos BRICS, né, mas não existe esse tipo de pressão, não tem como fazer isso, mas além desses fatores que não dependem do governo, existe uma série de outros fatores que dependem sim da administração econômica feita pelo governo Lula e que certamente vão ter um impacto ainda mais negativo nessa história, prejudicando esses setores e aumentando os preços para o consumidor final, né? Lembrando aqui, conforme eu falei no início do vídeo, né, que a cesta de Natal para esse ano vai estar muito mais cara, uma subida aqui de 8,9% em relação a 2022, muito acima da inflação acumulada nesse período, né, que é a metade desse valor aqui, né, quase a metade disso, um pouco mais do que a metade, mas ainda assim uma subida enorme. Quem fez essa avaliação foi a Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Então, realmente, lá em 2022, o valor era de R$ 294,75, uma cesta básica ali, criada, uma cesta natalina, né, melhor dizendo, criada por eles ali com itens como ave natalina, azeite, caixa de bombom, espumante, lombo, panetone, pernil, peru não seria ave natalina, né, mas enfim, cidra e tender. O que é tender, né? Nem sei o que é isso aqui, né? Cidra de bebê também, imagino, né? Minha ceia de Natal não tem nada disso aqui, né? Mas enfim, tem caixa de bombom, isso aqui tem, né? Mas então, os itens que mais subiram aqui foram o lombo, o pernil e o peru, né? As proteínas aqui que pertencem a essa cesta de Natal, de forma geral, realmente tem uma questão aí do impacto econômico como presente de Natal, presente do governo Lula para o povo brasileiro, porque, obviamente, como isso aqui está acima da inflação, isso indica que realmente o setor de alimentos está tendo um problema ali, que conforme eles pontuam também aqui no site do Globo Rural, a primeira notícia que eu estou vendo no site da Gazeta do Povo, nesse site do Globo Rural, também colocam em conta a questão da inflação, a taxa de câmbio, muito disso aqui é importado, né? A guerra na Ucrânia, que continua impactando o fornecimento de alimentos e outros insumos, e também a seca no Brasil, tão persistente, tão resiliente, e que infelizmente vai continuar pelos próximos meses, ao que tudo indica. Mas e você? Tem sentido essa alta dos alimentos no supermercado? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.